Bem, pessoal, sejam então bem-vindos aqui a nosso capítulo 3, Fundamentos de WANs. Esse capítulo aqui a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte é que a gente vai tratar agora. E sem mais demoras, vamos logo ao que interessa. Aqui eu, como sempre, relaciono os tópicos que a gente vai tratar ao longo do capítulo. Nesta videoaula a gente vai tratar desses tópicos 1 e 2, linhas alugadas no WAN e Ethernet como tecnologia WAN, certo? Vamos então a linhas alugadas nas WANs. E a primeira coisa que vocês precisam entender é o que são as redes alugadas, né? As redes alugadas, elas representam, a gente viu no capítulo passado, que para conectar dois equipamentos iguais, que a gente chama de conexão back-to-back, ou costa com costa, digamos assim, traduzido para português. Quando a gente quer conectar dois equipamentos iguais, a gente precisa usar cabos crossover, ou cabos cruzados, tá? E a linha alugada, ela faz um papel de cabo cruzado, tá? A diferença para um cabo cruzado é que uma linha alugada, ela interliga equipamentos que estão na WAN. Portanto, não são equipamentos que estão ligados a poucos quilômetros de distância. São equipamentos que podem estar a dezenas ou centenas de quilômetros de distância. E eles são representados graficamente por essa linha cruzada aqui que você está vendo, tá? Então, embora essa linha ela se pareça com uma conexão ponta a ponta, né, com um único cabo que está interligando as duas pontas do roteador R1 com R2, isso é como se fosse um cabo enorme, né, capaz de atravessar cidades inteiras. A gente viu que os cabos Ethernet eles só são capazes de atravessar até 100 metros, depois ele precisa de um repetidor, ou então você precisa usar fibras óticas. Então, as linhas alugadas, elas têm essa característica de simularem um único cabo, né, virtualmente, que está interligando dois equipamentos muito distantes entre si. A gente vai ver que na prática não é um único cabo, existe toda uma infraestrutura de telecomunicação aí por trás dessa LAN, que é representada através desse cabo aí que parece um Z, né? Essa linha que parece um Z interligando os dois equipamentos, tá? Mas não é assim, tá? É uma infraestrutura muito mais complexa do que isso. Porém, do ponto de vista do roteador R1, ele só consegue enxergar o R2 como se eles estivessem conectados ponta a ponta, e do ponto de vista do R2, ele só consegue enxergar o R1 como se eles estivessem conectados ponta a ponta. As linhas alugadas, elas são porque quando a gente fala assim em conectar equipamentos na WAN, né, você pegar lá o seu smartphone e acessar o site do Google, por exemplo, você está navegando num link em links da WAN, certo? Só que quando a gente fala assim, existem duas maneiras de interligar pessoas na WAN, tá? Quando a gente está falando em, por exemplo, interconectar dois sites de uma mesma empresa, por exemplo, uma filial que fica no Rio de Janeiro e outra filial que fica na Paraíba, por exemplo. Essas duas maneiras são ou linhas alugadas, que é uma tecnologia até mais antiga, tá? E a gente vai ver que ela tem uma série de vantagens e desvantagens. E existem outra possibilidade, que são os links WAN Ethernet, tá? Esses links WAN Ethernet, eles são algo mais recente, eles também trazem alguns benefícios, algumas coisas interessantes, que a gente vai ver mais para frente no capítulo, tá? O importante é que você saiba a essa altura como é que você representa uma linha alugada e você entenda que, embora logicamente pareça um único cabo cruzado interligando os roteadores R1 e R2, na verdade você tem ali toda uma infraestrutura de telecomunicação que, na verdade, é composta por vários cabos e vários equipamentos, mas que simulam como se fosse um único cabo interligando os dois equipamentos, tá? Então, cada site, digamos que o site do Rio de Janeiro é onde está esse PC1 com esse switch aqui, e o R1 que está ligado, que compõe, digamos assim, a filial do Rio de Janeiro, e aqui do lado direito, com o PC2, o switch e o R2, você tem uma filial que fica na Paraíba. Então é como se estivesse interligando duas filiais de uma mesma empresa através de uma linha alugada, tá? Então você consegue acessar lá do Rio de Janeiro como se você estivesse dentro da rede, dentro da LAN que está na Paraíba, ou vice-versa. Dentro da LAN da Paraíba você consegue acessar componentes de rede, infraestrutura de rede, que é como se estivesse conectado lá dentro da LAN da filial do Rio de Janeiro. E isso acontece porque esses dois equipamentos, essa linha entre o Rio de Janeiro e São Paulo, entre o Rio de Janeiro e a Paraíba, é uma linha alugada. Essa linha alugada, ela na verdade é feita geralmente por dois pares de fios, igual a gente viu lá com a experiência de tecnologia Ethernet, tá?
Então você tem um par para comunicação, outro par para recepção, e aí eles se comportam como se eles funcionassem numa lógica full duplex, onde os dois equipamentos podem falar e receber informação ao mesmo tempo. Como o próprio nome já diz, por que o nome das linhas é linhas alugadas? Porque essas linhas não são de propriedade da empresa que está contratando. Eu sou dono da empresa que tem uma filial no Rio de Janeiro e outra filial na Paraíba. Só que eu não sou o dono do link que interliga as duas filiais que cruza o Brasil inteiro. Eu alugo esse link de uma operadora de telecomunicações por um valor, dependendo do custo, da velocidade, do local onde os links vão precisar chegar e etc. E enquanto eu fizer uso desses links, eu fico ali alugando aquela linha. É por isso que chama de linhas alugadas, tá? E aí, como eu disse, ela não é formada por um único cabo, ela na verdade é uma estrutura mais complexa do que isso, tá? Os circuitos alugados, eles também são chamados de... As linhas alugadas, elas também são chamadas de circuitos alugados, tá? Vocês vão encontrar isso aí como algo muito... um sinônimo muito comum, tá? A gente também usa muitas vezes o que a gente chama de link serial, certo? Que eu vou mostrar ali mais para frente como é que os links seriais são. Ou links ponto a ponto, quando interligam apenas duas pontas, né? Você está interligando uma ponta A com a ponta B, a gente chama de link ponto a ponto. Esses links ponto a ponto são formados em geral por E1s. O que é um E1? Um E1 é uma linha alugada que transmite uma taxa de 2 megabits por segundo, tá? São 30 canais de 64 kilobits, mais um canal de alarme e um canal de sinalização, ou seja, 32 canais de 64 kilobits por segundo que formam 2 megabits por segundo, tá? E aí você perceba que é uma velocidade baixa, né? A gente está acostumado a falar em Ethernet 10 megabits por segundo, Fast Ethernet 100 megabits por segundo, Gigabit Ethernet 1000 megabits por segundo, só que isso são velocidades de conexão na LAN, na rede local. Na rede WAN é uma outra história. Ter um link de 100 MB na sua LAN, fazer uma rede LAN funcionar a 100 MB é muito mais fácil do que ter um link WAN que funciona a 100 megabits por segundo, que é algo muito caro, tá? Então, o que você tem são linhas que têm uma taxa de transmissão mais reduzida, até por serem uma tecnologia mais antiga. As linhas alugadas elas já são usadas há algumas décadas, tá? E aí o que você faz é alugar um E1 ou vários E1s. Então, se eu quero, por exemplo, um link de 4 megabits, o que eu preciso fazer é alugar 2 E1s. Ou se eu quero 6 megabits, 3 E1s e assim por diante, tá? Então, esses links, essas linhas alugadas, a gente vai encontrar sob o nome de circuito alugado, linha alugada, link WAN, linha privada, tudo isso, ou linha ponto a ponto, quando é o caso de só interligar um ponto A com um ponto B, e assim por diante. Aqui eu estou mostrando justamente como esse link WAN, que a gente enxerga simplesmente como uma linha ponto a ponto, ele não é uma linha ponto a ponto. O que na verdade você tem é um prédio, que é esse telco C1 aqui, CO1, ele na verdade ele representa um prédio da operadora que eu estou alugando o link lá, no caso no Rio de Janeiro, aqui do lado esquerdo. E no outro lado, né, nessa outra metade, você tem lá uma infraestrutura parecida com um prédio que fica lá na Paraíba, com o site, que é onde está o meu escritório, a minha filial, lá na Paraíba. E aí você repara que você tem prédios das operadoras espalhados em várias cidades, em vários estados. Eles têm uma infraestrutura de switches, aí, ou seja, é como se a operadora ela passasse vários links entre várias cidades, só que esses links não estão indo para, digamos, para empresas específicas. Ela vai por alguns pontos da cidade, alguns prédios que tem na cidade, e nesses prédios, nesses locais, elas oferecem um serviço. E aí as empresas que querem fazer o aluguel, elas contratam a linha alugada da operadora e ela faz essa conexão entre o R1 e o switch 1 do primeiro prédio que está lá no Rio de Janeiro com o cliente, com o site lá, o site 2, onde a coisa precisa acontecer. Então, é como se tivesse... em cada cidade, em cada filial, ela tem que procurar por um prédio da operadora mais próximo para fazer uma conexão para lá, e de lá a operadora tem conexões para vários lugares e ela vai alugar um dos links que ela tem, ou alguns dos links que ela tem, para o cliente para interligar 2 filiais, 3 filiais, 5 filiais, etc. Os circuitos eles não já são passados pelo país à medida que você vai contratando os links. Esses circuitos já foram passados interligando várias cidades, vários estados, tá? O que a operadora faz é estender esse link até o prédio onde está a sua filial, e aí sim ela consegue formar um circuito completo. Ela estende numa ponta A, estende lá na ponta B, que está no outro estado, e forma esse link,
que embora R1 e R2 enxerguem como um único link, um link alugado, um circuito alugado, um link privado, como eu disse, na prática é algo muito mais complexo do que isso, porque tem vários cabos diferentes, tem vários equipamentos diferentes trabalhando ali, certo? Às vezes aqui só tem 2 prédios, mas poderia estar passando por vários prédios até chegar em R2, a conexão entre R1 e R2, certo? Então, como eu disse, é mais complexo do que parece. Aqui você tem um cabeamento da linha alugada, tá? Você tem lá entre R1 e R2, geralmente são equipamentos que podem às vezes ser do próprio cliente que está alugando o serviço, ou podem ser da operadora. Então, se você tem uma filial e você tem 2 filiais e você quer interligá-las, ou você pode já fornecer o roteador e aí o preço vai ser porque a empresa só vai te alugar o link, ou no caso a empresa ela pode te alugar o roteador e o link, o que obviamente vai ser um pouco mais caro. Aí de novo, você paga mais caro, mas em compensação a empresa de telecomunicações fica responsável por dar manutenção no roteador, por gerenciar ele caso aconteça algum problema. Então tudo tem vantagens e desvantagens, tá? O importante que você precisa entender aqui é que cada site tem o seu próprio CPE, que é o Customer Premise Equipment, ou seja, como se fosse o CPE é como se fosse um conjunto que inclui o roteador, uma interface serial e o modem. Por quê? Porque geralmente essas linhas alugadas elas são linhas analógicas, tá? E os roteadores, os computadores, eles trabalham com sinais digitais, não analógicos. Então, se você está saindo de um meio digital para cair lá no link analógico, ou vice-versa, está vindo do link analógico para passar para o meio digital, você precisa de algo que module e demodule de sinais analógicos para digitais, digitais para analógicos. Então, o modem, que vem de modulação e demodulação, modem, ele serve justamente para fazer essa comutação entre sinais digitais, sinais analógicos, sinais digitais. Então, R1 para poder passar para a telco aqui esse link, né, de longa distância que vai interligar uma filial com a outra, ele precisa ter esse sinal digital que está saindo do R1 convertido para analógico para chegar lá na outra ponta, na outra CSU do lado esquerdo, para então esse sinal ser convertido de analógico para digital para que R2 possa processar esse sinal, tá? Então esse CSU nada mais é do que o modem, tá? Que vai estar operando ali no link alugado, tá? E esses links, como eu disse, eles costumam começar em 64 kilobits e vão em múltiplos até 2 megabits, quando eles formam um E1, tá? E aí você pode contratar mais de um E1 para poder fazer a comunicação entre as suas filiais, ou entre uma matriz e uma filial e assim por diante. Aqui, ó, você tem, quando você trabalha com links seriais, você tem uma ponta do roteador que vai ser o DTE e outra ponta que vai ser o DCE. Porque o link serial, ele funciona, o nome dele é serial porque ele coloca em séries, uma série de binários, né, zeros e uns. E aí, para esses binários caminharem certinho, em série, você precisa que eles tenham um sinal que é como se fosse para ordenar a marcha de como esses binários estão sendo colocados no cabo. Então você precisa de um relógio, que a gente chama de clock, tá? Então quando você tem linhas alugadas seriais, você precisa de um clock, que é como se fosse um relógio entre as duas pontas, para poder fazer com que esses binários sejam colocados na frequência certa no cabo, digamos assim. E aí você tem uma ponta que vai ser a DTE e outra ponta que vai ser a DCE. A ponta que tiver o DCE, que é a letra C de clock, é a ponta onde vai ser gerado o clock rate, que a gente chama, que é o sinal do relógio, tá? Então é como se o roteador 2 lá, o router 2 que está com o cabo DCE, certo? Ele é quem vai ficar dando as badaladas no sino para que os binários sejam colocados no cabo, tá? Ele é quem vai fazer esse controle de sincronização, tá? Lembrando, DCE é a ponta que vai o clock rate, tá? Depois, mais lá para frente, a gente vai ver na prática como isso funciona. Aqui, ó, eu tenho exemplos de cabos seriais e como é que eles funcionam, tá vendo? Aqui você tem um cabo de serial à esquerda mais antigo e à direita o mais novo, tá? Você vê que à esquerda o mais novo e à direita o mais antigo. Você vê que os seriais mais novos, eles são menores, né? Tem um conector melhor e etc. E os da direita são os conectores assim mais brutos, mais maiores, né? Enfim, dificilmente eu acho que você vai encontrar um desses hoje em dia, mas é possível que você encontre. Encontrou qualquer um desses tipos de interface, você sabe que está se tratando de um link serial.
a gente falando de linhas alugadas, circuitos alugados, links privados, links seriais, tudo isso aí é tecnologia de camada 1, camada física, tá? E a gente tem também as tecnologias que operam na camada 2. A gente viu que na LAN, tudo que opera em camada 2 é protocolo Ethernet, certo? Só que na camada, nos links alugados, na camada 2, a gente geralmente não usa o protocolo Ethernet. A gente usa os protocolos HDLC e PPP. O HDLC, que é o mais comum, digamos assim, de você encontrar, e o PPP, que é o Point-to-Point Protocol, tá? Existe também, como a gente vai ver, uma possibilidade de você usar o protocolo Ethernet em links WAN, não só em links LAN, tá? Mas como eu disse, ó, principal da camada 3, você tem no link WAN, na camada 2, você tem HDLC e PPP, e por último, como uma coisa mais nova, hoje você tem a possibilidade de usar o protocolo Ethernet também em links WAN, não só em links LAN, tá? Então, falando em link WAN, camada 2 de link WAN, HDLC e PPP. Esses protocolos só servem para links WAN, é camada 2 em links WAN, links de longa distância. Na LAN, a gente geralmente usa Ethernet. E hoje, mesmo na WAN, existe a possibilidade de você usar protocolos de camada 2 Ethernet. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui a gente tem um exemplo de protocolo HDLC básico, tá? Você tem lá uma flag, o campo de flag que sinaliza que um pacote que um frame está chegando, certo? Você tem o campo de address, que é o campo de endereço de destino, que é uma coisa que muitas vezes nem é usado, porque você tem um link ponta a ponta, então o destino tem que ser outra ponta do cabo. E você tem um tipo que identifica qual é qual é o protocolo que está sendo transportado dentro do frame. Como a gente viu, a camada 2, encapsulado dentro dela, tem uma camada 3, que é a camada de rede, tá? A camada de rede é um pacote. Então, se o pacote que está ali dentro for IPv4, o tipo que vai estar sendo identificado como camada 3 é o IPv4, tá? E o FCS, que é um campo que vocês já conhecem, que é o campo de checagem de integridade dos frames. Aqui, ó, você tem um exemplo de como um PC1 se comunica com o PC2 na WAN, tá? Você tá lá, o PC1 procurando pelo PC2, tá? O R1 sabe que o PC2 está ligado com o R2, então ele empurra o pacote para o R2 e o R2 empurra o pacote que está saindo de PC1 para o PC2. Isso aqui vocês já sabem na base como funciona. O que está sendo elucidado aqui é que enquanto que na LAN 1, que é a LAN que está lá no Rio de Janeiro, está usando o protocolo Ethernet para poder essa mensagem sair do PC1 e chegar no R1, quando ela passa para o link WAN, lembre-se, link WAN geralmente não usa protocolo Ethernet, usa protocolo HDLC ou PPP. Então ele quebra esse header, né? Ele desencapsula esse header da camada 2 que chegou do PC1 para o R1 e aí ele faz um novo encapsulamento de camada 2, só que dessa vez, em vez de usar o protocolo Ethernet, ele vai usar o protocolo HDLC. Aí tem um header do HDLC e tem um trailer do HDLC. Aí ele viaja com o protocolo HDLC entre o R1 e o R2, e quando ele chega no R2, esse protocolo é desencapsulado, e aí novamente ele é encapsulado com o protocolo Ethernet, que é o 802.3, certo? Então você tem Ethernet na LAN 1, Ethernet na LAN 2, porém no link WAN você tem HDLC. Poderia ser também o protocolo PPP, ou ainda mais para frente, como a gente vai ver, existe uma possibilidade de você usar também o protocolo Ethernet na WAN, embora isso seja algo novo. Há algumas vantagens e desvantagens das linhas alugadas, né? As vantagens: existem muita quantidade nas operadoras, porque é uma tecnologia antiga, então tem uma base de dados instaladas enorme entre as cidades. As linhas alugadas, elas provêm um serviço de alta qualidade, porque no final das contas né, os dois sites, né, que estão interligando da sua empresa, né, o site Rio de Janeiro com o site Paraíba, eles são os únicos que estão usando aquele link ali. Então você tem como garantir uma alta qualidade do serviço, porque só vocês estão usando aquela mídia. Então ele consegue garantir uma velocidade bacana para funcionar entre esses dois pontos A e B, certo? Você não está disputando tráfego com outras pessoas que estão usando aquele link. Além disso, se esse link é privado, se ele é uma linha alugada só para a sua empresa, entre as duas filiais ou entre uma matriz e uma filial,
você tem ali garantido uma privacidade dos dados do seu usuário, porque não tem como alguém invadir o meio da linha, né, para poder capturar o que está trafegando ali, pelo menos em tese. E como desvantagem é porque o custo é muito alto, né, e leva muito tempo para ser instalado pela operadora. Então leva algum tempo, às vezes até uma operadora chegar até você, principalmente se ela ainda não tem cabeado algo que tem no prédio da operadora da sua cidade para sua empresa, e ele vai precisar fazer esse cabeamento, se caso ele ainda não exista. E é claro, como eu disse, como é uma linha que só a sua empresa vai usar, só as filiais A e B vão usar, então fica um link de uso particular seu, né? E isso acaba fazendo com que o custo seja mais alto. Agora a gente vai para a Ethernet como tecnologia WAN. Como eu disse, volto a repetir, WAN geralmente utiliza protocolos HDLC, protocolo de camada 2, HDLC e PPP, e não protocolo Ethernet, que é o 802.3, certo? Porém, hoje em dia existe essa possibilidade de que a gente possa usar a tecnologia Ethernet na WAN, né? A Ethernet ela foi criada como uma tecnologia para ser usada apenas na LAN, ou seja, os equipamentos estão próximos entre si, porém esse protocolo Ethernet ele sofreu adaptações para poder se transformar numa outra coisa capaz de transportar dados por longas distâncias em links WAN. A gente viu lá atrás que entre os protocolos I3E 802.3, que é a família Ethernet, que a gente pode ter, a gente tem lá o 802.3Z, que é de fibra LX, monomodo. Depois eu vou explicar o que é fibra monomodo e fibra multimodo. Mas vocês devem se lembrar que era uma fibra que ela atingia até 5 km de distância. E hoje em dia você tem fibras no protocolo Ethernet, que, como 802.3Z, que elas chegam até 70 km de distância. Esse protocolo 802.3Z aqui, quando ele está usando essa 1000 base ZX, que é um outro tipo de fibra, ela consegue atingir até 70 km de distância. Então, quando você começou a ter fibras óticas que alcançam distâncias, fibras óticas que podem trabalhar com tecnologia Ethernet, que alcançam longas distâncias como essa, começou-se a criar a possibilidade que a gente use sim o protocolo de camada 2 Ethernet também em links WAN, tá? E aí essa tecnologia que utiliza Ethernet, o protocolo Ethernet de camada 2 adaptados em links WAN, se tornou o Ethernet over MPLS, ou EO-MPLS, tá? Então, quando a gente está tratando de tecnologia de camada 2, Ethernet, em links WAN, a gente está falando de EO-MPLS, ou Ethernet over MPLS, tá? E ela consegue prover conexão ponto a ponto entre dois dispositivos da rede, e você usa ali ela faz o roteador R1 e o R2 enxergarem como se houvesse simplesmente um link de fibra ótica, um único link de fibra ótica, interligando R1 e R2, tá? Então, o Ethernet over MPLS, ele faz uma emulação da internet para que o protocolo Ethernet possa ser usado em links WAN. Aqui, assim como a gente viu lá com a HDLC, a gente tem na LAN 1 utilizando o protocolo Ethernet, a LAN 2 utilizando o protocolo Ethernet, só que dessa vez, quando o roteador R1 passa da LAN 1 para o link WAN, ele consegue se manter utilizando o protocolo Ethernet, certo? Aí ele vai desencapsular o que chegou aqui do lado esquerdo para ele e vai reencapsular, só que dessa vez com o protocolo EO-MPLS. E aí vai funcionar sob a mesma lógica que a gente já conhecia antes. Com isso, pessoal, a gente chega ao final da primeira parte da videoaula do capítulo 3 e a gente se vê na parte 2 agora. Até mais!